Antes de mudar para a Alemanha, eu nunca tinha viajado para fora. E eu mudei a primeira vez sem ter vindo conhecer. O lance do trabalho, que você tem meses para resolver uma campanha, não quer dizer que você trabalhe menos, quer dizer que muitas vezes você vai trabalhar muito mais. Craft deixa a ideia melhor, mas também, se você não tem uma ideia boa, você está pulindo merda, né? Total. Que a gente falava, pô, a gente está enterrando a nossa carreira aqui, mas olha que vista linda, dá para ver a torre. E a gente batizou o nosso quarto de cativeiro lá, né? Porque era basicamente um quarto que tinha uma... Olá Brasil, para aqueles que não conhecem, muito prazer, eu sou o Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos, e no Publicitário na Gringa de hoje a gente fala com Gustavo Nardini, Creative Director da Foundry Berlin. Gustavo tem uma experiência muito interessante de ir para a Europa, voltar para o Brasil e ir mais uma vez para a Europa, onde ele está até hoje, e é sobre essa história que a gente vai conversar. Como ele descolou essas primeiras oportunidades, por que ele voltou para o Brasil, o que é que faz ele ir mais uma vez para a Europa e ficar de vez, todos os aprendizados, todas as dificuldades, enfim, um prato cheio para você que sonha em vir trabalhar na gringa. Então, se esse é seu sonho, fica no vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Gustavo, muito obrigado pelo seu tempo hoje, cara. É um privilégio poder ter você aqui no canal, não só pelo profissional que você é, mas também acho que você tem uma história muito interessante e um pouco atípica de quem eu trago aqui no canal, de alguém que foi, voltou e foi de novo, né? Então, muito curioso para conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, o que te fez ir, o que te fez voltar, o que te fez ir de novo para a gringa. Então, de novo, muito obrigado pelo seu tempo e bem empolgado para ver aonde nossa conversa vai hoje aí. Pô, legal. Primeiro, obrigado pelo convite, e legal estar aqui, e parabéns pelo trampo que você está fazendo, que acho que tem bastante gente, ainda mais agora, tentando escapar do Brasil, então acho que é até um serviço de utilidade pública, ultimamente. Né? Com certeza, não, cara, estamos num momento assim, não só acaba muitas vezes nem sendo tanto a vontade de ir para fora, mas de sair de onde a gente exatamente, pode crer. E então, para a gente começar, você já tem, enfim, muitos anos trabalhando fora, tal, mas como é que surgiu a sua primeira oportunidade para trabalhar no exterior? Então, você trabalhou alguns anos na Talent, e daí o que te faz querer ir para fora e como é que surge? Foi algo que você buscou ou foi um convite que chegou? Como é que foi isso? Cara, eu nunca imaginei, assim, mas eu acho que no final, acho que 99% das coisas que aconteceram na minha carreira e na minha vida, a gente acaba nunca prevendo ou imaginando, né? Para mim, assim, só de já ter chegado na Talent, tal, tá numa agência grande e tá fazendo coisas grandes ou coisas legais, tá, já para mim já era um acontecimento por si só, assim, né? Então eu não tinha planos, assim, eu não era um cara que sonha em trampar fora e não sei o que e tal. Antes de mudar para a Alemanha, eu nunca tinha viajado para fora, e eu mudei a primeira vez sem ter vindo conhecer. Acho que foi o que, em 2010, mais ou menos. Na verdade, um cara que fez faculdade comigo, um puta redator, o Fábio Strassi, ele estava, né, em Von Matt já, e a gente tinha sido colega de faculdade, e a gente queria ter duplado no Brasil, e nunca acabou rolando. Ele estava na Talent, saiu, foi para Talent, e depois foi para outro lugar, tal, e depois veio para Invomat, aqui em Hamburgo, né? E a gente sempre manteve contato, tal, e calhou de eu ter tido um ano legal no Brasil. Tinha feito umas coisas legais na Talent, a gente tinha ganho um leão com o Sony Ericsson, tal, e ele comentou que o dupla dele estava saindo fora. Ele falou: meu dupla vai sair fora, você quer que eu mostre o seu trampo pros caras? Eu falei: por que não, né? Porque... Lógico. Por que não? Falei: demorou, peguei e traduzir as coisas, tal, mandei o link para ele. Acho que foi a primeira vez que eu tive que fazer uma pasta online, talvez pôr uma pasta online mesmo, que fazia tipo 2010. Você ainda ligava para a galera e ia nas agências trocar ideia, né? Você até podia ter um link, mas você ia falar com esse da agência XY no Brasil, né? Então, acho que foi a primeira vez que eu tive que colocar aquilo em inglês, pelo menos online. E eu mandei para os caras, fiz entrevista por telefone, assim, sabe? Tipo, do nada o cara precisa sair no meio do dia por causa do fuso horário. Eu saí andando na Faria Lima, onde ela tá, ali perto da Faria Lima, andando na rua e falando com os caras no telefone, porque, puta, né? E é um bagulho que chama atenção dentro da agência, normalmente você tem que fazer a entrevista dentro do seu horário, né? Então, do nada um cara se tranca num lugar, começa a falar inglês.
Cara, o que tá acontecendo ali, né? Então eu saí e tal, troquei ideia com os caras, e os caras foram com a minha cara, gostaram de mim, gostaram do meu trampo, fizeram uma proposta, eu falei, beleza, vambora. Mas eu nunca tinha viajado pra fora, nunca, tipo, foi a segunda vez que eu peguei um avião, saca? Sendo que a primeira vez foi uma semana antes, porque eu casei com a minha mulher hoje em dia, tal, que já namorava há um tempo, e a gente casou até por papelada e tal, pra poder mudar pra Alemanha, então uma semana antes teve a lua de mel, que eu viajei a primeira vez de avião, a segunda foi a que eu já meteu a cara pra Hamburgo, né? Daí você comentou que, pô, você já conhecia o cara que te recomendou para você ir trabalhar, tal, mas para além disso, que obviamente é uma coisa que é decisiva, né, para te trazerem, o que você acha que do teu trampo ou das suas características convenceu aí um Von Matt a querer trazer uma pessoa de fora, né? Porque bem ou mal poderia ser mais fácil para os caras trazer um alemão, né? O que você acha que foi o diferencial nisso? Assim, com certeza. Eu acho que no caso específico ali, para onde eu fui, acho que o fato de ser brasileiro ajudou bastante, né? Primeiro que brasileiro, em termos de craft, a galera gosta bastante, você tá ligado, acho que a maioria da galera já falou isso, a gente é muito bem visto, o brasileiro no geral é muito bem visto como um trabalhador pra caralho, você fica mais, você faz mais coisa, você tenta mais, e na verdade eu acho que juntou tudo, assim, era um lugar que já gostava muito do trampo de brasileiros, esse cara redator lá, esse meu amigo que acabou me indicando pros caras, era um cara que eles gostavam, era um brasileiro, então, ainda mais aqui fora os caras tendem a gostar de times que já ou trabalharam juntos, ou têm uma afinidade, né, no Brasil muitas vezes você entra num lugar, você fala, ó, que é o Zé, você vai trabalhar com o Zé, e era isso, e se não dá certo, troca, é mais maleável, né? Tem muito nego aqui que você conhece os caras são o mesmo time há 10 anos, né? Sim. Então, aqui contou com certeza a indicação do cara, e o fato deles gostarem bastante de brasileiro também, antes do Fábio estar lá, teve o Ed Murphy, né, que é uma lenda, o cara carpiu o mato para os brasileiros Sim. fora do Brasil, um puta cara fudido que era uma referência para os caras. Então os caras viram falar, pô, legal. Imagina, primeiro emprego fora tal, você tá mais barato que a galera, você quer ir, você vai se matar de trampar porque é uma puta oportunidade. E tem o link já de falar, pô, os caras são amigos, acho que vai ser legal. Era lá, você trabalhava pra caralho, então com certeza os caras contaram esse lance e falaram, pô, os caras se dão bem, precisam se dar bem, que senão vão se matar. Eu acho que juntou tudo, assim, ter feito coisa legal na época, tal, tinha acabado de ganhar leão, os caras gostaram de mim e acho que foi tudo a favor, assim, né? Acho que acabou juntando um monte de coisinha, assim, que acabou rolando. E daí, beleza, você recebeu a proposta, topou, você comentou que casou para poder facilitar um pouco mais a questão de vocês dois irem juntos, mas como é que foi o processo de tirar visto, ou se você já tinha passaporte? Como é que foi esse processo de se mudar? E a parte burocrática e também a parte prática, né? De descolar lugar para morar, essas outras coisas assim. Puta, imagina, tudo que agora a gente tem como default, né? O given pra gente, que é tipo, você acha coisa pra caralho na internet. Tudo era, sei lá, 10 anos atrás era menos. Eu só tinha internet no lobby do hostel que a gente ficou por um mês. Cara, a Engelmate ajudou pra caralho. Eles tem muito gringo. A unidade que eu fui trabalhar era uma unidade que eles tinham, tipo, era como se fosse uma SWAT para as outras Von Matts. Então tinha muito gringo, a maioria da galera era fora, não era alemão. Tinha alguns alemães, mas a língua que a gente falava era inglês, obviamente tem que traduzir para o alemão depois tal. Mas era mais trabalhado no inglês que no alemão, e os caras já têm uma expertise de contratar pessoas internacionais, então o RH deu uma força, em termos de papelada tal, mas o resto eu fiz, a parte do Brasil eu fiz pegando papel, imprimindo, traduzindo e não sei o que, aí fazendo, puta, correndo atrás daqueles papel que você nem sabia que precisava, e vai traduzir um papel aqui, um papel ali, e aí, puta, é que é tudo muito burocrático o processo alemão, mas ele também funciona, saca? Os caras brincam que para tudo você precisa receber uma carta, é uma puta burocracia, mas no final funciona, saca? Então foi chato, mas ao mesmo tempo foi meio garantido, assim, não teve muito problema, assim, é uma medo de papéis, é uma língua chata para você fazer a papelada, porque é diferente, imagina, você tem que ficar procurando a versão em inglês do papel XY, mas a agência foi bem parceira, assim, deram um relocation que acho que cobriu, tipo, as nossas passagens e o aluguel do primeiro mês ou algo assim, né? Se eu fosse solteiro, eles tinham inclusive um AP que eles emprestavam para quem vinha de fora até a pessoa se acertar, né? Sim. Mas, cara, eu vim em cabaço total, assim, imagina, nunca tinha nem visto
resultados, nunca tinha feito porra nenhuma. Entrei, procurei no Google, nem lembro, no Google, né? Achamos um hostel que eu vi, mas meu critério é assim, perto do trampo. Eu falei, o primeiro mês a gente pega um lugar barato, fica no hostel e acha um AP. Eu vi um lugar 2 quilômetros do trampo, barato, eu falei, caralho, que ótimo, que negocião, né? Aí a gente chegou lá, corta pra gente chegando na Alemanha, um frio do caralho. Porra, a gente casou no verão, né, em janeiro, e eu mudei em janeiro também, então a gente saiu de 40 graus em Fortaleza, na lua de mel, para -10 em 2 dias. E a gente chegou e teve a segunda surpresa que, na verdade, o hostel, ele era na rua da, tipo, Augusta, de Hamburgo, que na Alemanha é igual em Amsterdã, né? Você tem o distrito do Red Light District, etc. O Ripperbank, né? Em Ripperbank, e era um hotel bem ali, que também não tem nada demais, é uma coisa... Mas, enfim, foi engraçado pra caralho, porque, assim, não seria o lugar que você fala, porra, vou alugar um lugar para morar aqui. E a gente batizou o nosso quarto de cativeiro lá, né? Porque era basicamente um quarto que tinha uma cama, tinha um banheirinho tosqueira, e a gente lavava as coisas no chuveiro e pendurava no aquecedor. Um mês, assim, heavy metal, tosqueira, assim, vivendo num quarto, até arrumar um AP. Mas foi do caralho que quando a gente arrumou o AP depois, a gente sentiu muito bem. Porque você puta de bagulho, caralho, onde eu tô? E aí você fala, puta, agora eu tenho uma cozinha, tem uma sala, eu não preciso descer até no lobby que tá passando um maluco de cueca para usar a internet, para falar com a minha mãe, tá ligado? Sim. Então foi até legal, assim, vendo, porque ajudou a aclimatar a gente meio na porrada, né? E um frio do caralho, eu ia trampar a pé, até para dar uma, né, até para me localizar um pouco na cidade, para tentar entender a cidade, mas foi legal, assim, foi uma experiência, sim, foi um contraste bem grande, né? Pessoal, aquela pausinha rápida, só para lembrar vocês que tem vídeo novo no canal toda segunda e sexta-feira com dicas e entrevistas para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. Então, se esse é seu sonho, não dá bobeira, já se inscreve no canal para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Dado o recado, tenho certeza que você já se inscreveu. Bora voltar para a entrevista. Voltando até um pouquinho antes, você comentou na questão do visto e tal, a papelada que você tinha que trazer era mais coisa mesmo, dados pessoais, ou chegou a ter que, sei lá, trazer comprovante de premiação? Sim, com certeza. Isso todas as vezes, porque eu sou brasileiro, não tenho passaporte de nada, então todos os empregos que eu arrumei, eles foram dependentes do visto de empregado qualificado, sei lá, o ano americano, então sim, eu tive que fazer um clipping das paradas que eu ganhei, a coisa saiu não sei aonde, eu negócio na archive, tarari, tarará. Isso até é uma coisa legal de falar para as pessoas, muita gente me pergunta também sobre isso, né, e a galera às vezes até imagina que é mais difícil ter os papéis que precisa, porque o cara acha que é o Marcelo Serpa que vê os papéis, né, no consulado, o cara fala, não, a Wave Festival não vale porra nenhuma, qualquer coisa que mostra um negócio extraordinário, entre aspas, na sua profissão já ajuda, né, obviamente que se você tiver um leão, vai ser um pouco diferente de você ter um negócio mais obscuro ali, dependendo do país, tal. Mas em teoria, qualquer distinção na sua carreira já dá uma ajudada nesse visto, né? Você tem um negócio, não, mas se você já tem um corpo de trabalho que o cara sabe que vai jogar seu nome na internet, vai ter. Mas assim, eu tive que juntar papel pra caralho. Eu lembro que a Invomate colocou até foto minha com o Fábio, assim. No processo. Mas os caras eram muito ninja, então foi mais manda seus certificados, manda tal coisa. Foi uma maravilha como o primeiro trampo fora, porque os caras eram muito ninjas nisso, né? Tem lugar que os caras nunca contrataram ninguém, então você fala, puta, agora fudeu, agora você vai ter que ajudar o RH e demora meses e tarará, mas a Invomate é muito agilizada, porque eles já contrataram muito internacional, né? Sim, eu acho que isso é uma coisa bem interessante mesmo, de agências que já têm a estrutura tornam o processo muito mais fácil, né? Porque até, por exemplo, a MediaCon, que foi a que eu vim, eles tinham toda a estrutura, mas por causa do WPP, do grupo maior, mas a MediaCon em si não conhecia tão bem. Então eu tive que falar para eles, olha, gente, existe esse processo, e daí eles foram conectar com o WPP, e daí a coisa ficou fácil. Mas chegou um momentinho que eu tive que levar eles pela mão, tal. Então ajuda mesmo, com certeza. E daí você comentou desse primeiro perrengue, né, de ficar no hostel, tal. Teve alguma outra
grande dificuldade, algum outro perrengue que você lembra desse começo na Alemanha que você acha legal de comentar? Uma coisa que, para mim, eu já estou super acostumado, mas eu lembro que no começo foi bem foda e é legal falar, que é o lance de assim, meu, é muito diferente você visitar um lugar e você morar num lugar. Total. Todo mundo vai visitar, vai para Nova York, vem para Berlim, vai para não sei onde, fala, meu, que do caralho, puta, deve ser muito lindo morar aqui, o cara vai só nos lugares legais, o cara tá com aquela grana que ele vai gastar para viajar. Então, é tudo legal. Morar é outro rolê, né? Morar é bem mais difícil. Eu costumava brincar que era um GTA, que no videogame eu tinha mais, o meu personagem tinha mais contatos do que eu na vida real lá. Você chega na cidade, você não conhece ninguém, eu conhecia só o Fábio, o meu duplo tava eu e minha esposa em casa, só conhecia o Fábio, e era isso, da Sim. cidade, no emprego, não conhecia ninguém, e tem o lance da língua, né? O lance da língua que já é só em inglês já é treta, você ter que ter o inglês para sobreviver e ainda ter que se acostumar com o alemão. E meu alemão até hoje é uma merda, eu já me acostumei a estar em lugares que as pessoas falam alemão e tal, eu entendo mal e porcamente, consigo fingir que eu falo um pouquinho por decorar umas frases aqui e consigo pedir um rango e tal. Numa emergência, eu consigo fazer o básico, mas não é a minha língua e não desisti de aprender. Eu falo que a vida é muito, muito curta para aprender alemão. Então a língua é difícil, e não só o alemão, porque a gente trabalhava em inglês, mas o lance de trabalhar em inglês, né? Porque mesmo você falando ou não falando, eu tinha curso de inglês de escolinha de bairro, que os caras pegam uma casa e fazem uma escolinha de inglês, que aí você fica ouvindo fita cassete da Cristina Aguilera, aqui falou you, e preenche o buraquinho que faltava na sentença ali da música. Então, o inglês e o fato de você se achar burro comparado aos caras, porque você tem uma velocidade de raciocínio, você tem uma destreza na sua língua que é difícil você ter na sua segunda língua, no começo, né? Então, muitas vezes está rolando um papo que você está acompanhando e tal, e aí até você ter aquela sacadinha que resolver aquela parada, alguém já falou, porque você tinha, mas até você traduzir na sua casa, sua filha da puta. Então, isso é um negócio que eu senti na época, e quis falar, puta, meu, caralho, e agora? E depois eu vi todos os meus amigos que chegaram, Brasil Negro, fudido, que já, puta, arregaça, e chega aqui o cara passa pela mesma coisa, fala, puta, sabe, tipo, você vê que a pessoa tá lutando até que vira uma coisa só mais parte do seu dia, né? Mas até você pegar a fluência, né, de você conseguir pensar em inglês, responder um cara em inglês, fazer uma piada em inglês na hora do almoço, sei lá, resolver viver em inglês que isso não é um problema adicional na sua vida, né? Realmente é aquela coisa de, às vezes, você sente que você tá um passinho atrás, porque a pessoa, literalmente, ela já pensou, você ainda está processando o que você entendeu e depois o que você vai falar. Sim. É uma agilidade que a gente perde um pouquinho, né, no começo. Tem o lance também de todas as... você tem que entender que o seu background não é o dos caras, então muitas vezes, eu também já vi muita gente que chega e quer traduzir expressões, tipo, enfiar o pé na jaca, ou quer, sabe, tipo, o cara quer tentar jogar, já era, você tem que adquirir um novo vocabulário e outras expressões e outras coisas até do país que você tá, mesmo que seja em inglês, né? Você tem que, começa tudo do zero, então você sente sem repertório no começo, né? Comparado com a sua facilidade no seu país, que você faz uma piada com uma subcelebridade que está fora da TV há 5 anos, você fica meio peixe fora d'água no começo, né? Total. Até falando como redator, uma coisa que meu ex-dupla me falava sempre era, pô, cara, mas seus textos são tão simples. Eu falei, cara, porque não tenho muito como eu florear mais, saca? Eu preciso entregar a mensagem e depois vamos pensar como floreia, porque também não tenho, é o que você falou, a gente não tem todas as expressões, tal, e se tentar, soa até mais falso do que alguma coisa natural que deveria ser, né? Mas para além da língua, você chegou a sentir alguma diferença na forma como a agência trabalhava versus o que você tinha no Brasil? Seja de reuniões, forma de aprovação, teve alguma diferença assim que você sentiu? Eu acho que a Alemanha, no geral, e a Europa tal, ela tem um lance, acho que nos Estados Unidos também, o trabalho ele demora mais, né? No Brasil você pega um briefing hoje, semana que vem você já apresenta a campanha, daqui um mês talvez esteja na TV já esteja no ar, esteja na internet, já rolou. Em 2 meses está tudo pronto. Teve lugares que eu passei 1, 2 meses e fiz uma campanha no Brasil. Aqui, às vezes, você fica 1 ano em um lugar e, às vezes, não sai nada daquele lugar. Você trabalha pra caralho, aí o outro cara muda do cliente, ele restarta o processo, e você fala, puta, ele não vai...
E o tipo de trabalho muda bastante, né? O fato da gente não ter mídia dentro da agência muda totalmente a forma que esse trabalho entra no Brasil, muitas vezes, creio que isso já tenha mudado de certa forma também, mas você já entra meio direcionado, fala, o cara tem X, a gente já alocou Y e Z para TV, ou para isso você já compra os pedacinhos que você precisa preencher. Aqui fora é o contrário, o objetivo é awareness, ou é isso, ou é aquilo, vai daí, você decide se é um filme, se é um negócio, é um pouco mais aberto, né, porque a agência ganha pela solução criativa, não necessariamente, não importa onde ela vai pôr, se é um filme, se é um não sei o quê. Claro, algumas coisas você já vai meio que direcionar para uma mídia X que faz mais sentido, mas não tem uma obrigatoriedade do planejamento da agência em si, né, para como o dinheiro é ganho. Né? O lance do trabalho, que você tem meses para resolver uma campanha, não quer dizer que você trabalhe menos, quer dizer que muitas vezes você vai trabalhar muito mais e às vezes você vai discutir muitas coisas que não precisavam discutir. Né? A gente é muito pragmático no nosso modelo brasileiro, que você fala, putz, isso é do caralho, vamos nessa, tal. Então, com esse tempo, às vezes só tem mais reunião para discutir, às vezes, coisa, discutir uma piada até que ela fique sem graça, aí alguém quer mudar. Isso que você falou é curioso, até pegando uma situação que aconteceu comigo essa semana, foi, cara, a gente apresentei 2 roteiros, e um roteiro, beleza, estava show, o segundo a gente ficou falando, eu falei, cara, já provamos outro, vamos deletar isso aqui, porque a gente está gastando muito tempo numa coisa que não precisa, saca? Às vezes rola isso. Mas, enfim, daí você trabalhou na Involmat por 2 anos e meio, mais ou menos, né? O que te fez querer voltar para o Brasil na época? Foi alguma oferta ou foi, cara, não, quero voltar? Como é que foi isso? Cara, eu caí para o Brasil, assim, foi, de novo, a vida acontecendo né? O Fábio, depois de um tempo, ele chegou, a gente era a dupla principal lá, fez coisa legal pra caralho, no Involmat, tava bem pra caramba, o Fábio foi promovido a diretor de criação, tal, a gente continuou duplando, e ele entrou numas que ele queria virar diretor e tal, de cinema, ou de comercial e tal, ele entrou numa outra pira lá, decidiu pedir as contas, do nada. Chegou, pediu as contas pros caras, e dependendo do seu contrato, é que às vezes você fica de 3 a 6 meses preso na empresa ainda, né? Então, o contrato dele, pelo mês que ele pediu demissão, ele tinha que ficar 6 meses. Caramba. Aí, nesses 6 meses, eu tentei trazer um outro dupla para trabalhar comigo. Eu falei, pô, quero trazer um cara que eu goste também. Da mesma forma que ele conseguiu me trazer e trabalhar com um cara que ele gostasse, deu muito certo pra gente. Falei, pô, quero trazer um cara que eu goste. Então, tentei trazer alguém, apresentei umas pessoas pros caras, vai, não vai, lará. Decidiram colocar, tava numa fase lá que todo gringo que saía, os caras colocavam um alemão. Eles estavam tentando dar uma alemanizada no time. Sim. Então, contrataram uma pessoa para mim que eu não senti muito... Falei, puta, não é a mesma vibe, assim, não, sabe? Puta, era totalmente oposto, assim. Falei, não vai rolar. Eu também já tava meio desgastado, meio de saco cheio, porque trabalhava pra caralho. E o Fábio tava de aviso prévio. Falei, cara, vamos procurar, vou procurar outra coisa aí, o que você acha? Ele, puta, até queria fazer outra coisa, mas se for um outro trampo legal com você, eu topo, vamos procurar. A gente achou um trampo na Chiat, em LA, para ser ACG lá, para tomar conta de Infiniti, o carro, né, aquela marca de carro. A gente foi para Paris fazer entrevista com o ACG, que na época estava na Ogilvy em Paris. Puta, a gente se sentiu foda pra caralho. Puta, fizemos entrevista, os caras voaram a gente pra lá, tomamos vinho com o cara na Champs-Élysées, puta, vamos pra Los Angeles, que fudido. E aí eu pedi, nesse meio tempo, a gente fechou com esses caras em LA, pedi as contas, o Fábio ainda de aviso prévio, a gente acabou saindo junto, porque o meu era de 3, nesses 3 primeiros meses, deu tempo de fazer contato com esses caras, arrumamos trampo. Vamos pro Brasil para ficar na casa da minha mãe para dormir 1 mês, fazer o visto e ir embora. Só que chegando no Brasil, a minha esposa acabou ficando doente, ela teve tuberculose, então a gente não pôde mudar, assim, no final ela ficou internada um tempo e tal, tá tudo bem, foi tudo resolvido, mas na época você nem pode mudar, é um tipo de doença que o Estado não deixa você sair do país até que aquele tratamento seja terminado, e o tratamento é de até 1 ano, mais ou menos, né? Sim. Então eu acabei ficando no Brasil. Eu fui para passar 1 mês para fazer visto, aí acabou acontecendo um monte de coisa. Eu cheguei, já também peguei freela na David, depois na Widen. Aí acabou, quando a gente viu que a gente ia ficar mesmo, que era melhor a gente ficar, por causa dela, eu acabei conversando com os caras na FNASCA e falei, puta, já que eu vou ficar, ainda dei uma sorte do caralho. Então é o que eu sempre falo, né, que é o lance do que o John Lennon fala, né, que a vida é o que acontece enquanto
está preocupado fazendo outros planos, né? Sim. Então, acabou acontecendo. Eu tive que ficar no Brasil, mas no final fiquei bem pra caramba, assim. É bem surreal até, eu diria, né? Porque, assim, literalmente não era o teu plano voltar para o Brasil. Não, o oposto. Eu fui passar um mês, cara, eu tava dormindo no quarto na casa da minha mãe, assim. Minha mulher dormia na casa da mãe dela. Tipo, era um mês que a gente ia ficar vendo a família até sair a papelada. E acabou não rolando. O Fábio acabou indo para Chicago, num outro lugar, e eu fiquei no Brasil. E daí, assim, lógico, você passou por agências, assim, bem modernas, inclusive, nesse começo, né? Por David, Wyden e tal. Mas você chegou a sentir alguma dificuldade de readaptação ao que você, assim, de tipo, pô, tava mais acostumado com o trabalho na Europa e daí volta para o Brasil, ou foi sussa? Foi meio que uma quebra de realidade para mim, porque eu estava acostumado, pela primeira vez, na verdade, a morar relativamente perto do trampo. Pegava um metrô em Hamburgo, estava 15, 20 minutos, estava na agência, suave. Eu voltei para o Brasil, na casa da minha mãe. Meus pais moram no ABC. Então, assim, foi o primeiro dia que eu peguei o carro da minha mãe, que era tudo improvisado, né? Falei, peguei um frio na David, fui de carro, que eu demorei 2 horas de novo para chegar até em São Paulo, no trânsito. Eu dentro do carro falei, caralho, o que eu tô fazendo? E aí depois fui de condução. Então, assim, eu saí de estar chegando em 20 minutos, pegando um trenzinho suave em Hamburgo, eu estava de novo preso em 5 conduções até chegar, né? Então depois a gente acabou pegando um lugar provisório, alugou um lugar provisório em São Paulo, tal, um apezinho imobiliado, alguma coisa para ir ficando, porque não tinha condição de fazer essa ida e volta, né? Então me lembrou quando eu morava no ABC, quando eu comecei, que eu pegava 3 horas de condução para chegar na Talent, e eu falei, caralho, de novo, parece que eu voltei para trás. Depois da David, que foi legal, fiquei um mês só lá, eu fiquei na Wyden, que era um trampo que você falava inglês com a galera também. Uhum. Era o Ícaro na época com o Guilherme, e tinha uns gringos na equipe, então o trampo era em inglês também. Então para mim foi muito meio uma continuação, assim, sabe? Então foi legal. E mesmo, puta, não é Finasca depois, né? Rest in peace é Finasca. Sim. Mas foi, cara, não posso reclamar, assim, foi um lugar legal pra caramba, assim, pelo tempo que eu fiquei lá. Assim, ainda mais, eu trabalhei pra caralho no Invomat, e o formato era bem, assim, era muito workaholic. Então eu tinha meio medo de chegar no Brasil e de novo pegar aquela escravidãozinha, assim, que é a nossa profissão. Não que não seja, não que seja, eu trabalho pra caramba aqui também, mas o estilo de vida publicitário, né, de São Paulo. Então foi muito legal no final, a Finasca, porque era um lugar humano, de certa forma, assim, comparado com o que você via os amigos comentando nos outros lugares. Então eu, no final, dei sorte pra caralho, assim. E daí você ficou lá por também um pouquinho menos de 3 anos, né, tal, trabalhou um pouquinho mais na África. Como é que surgiu a oportunidade de voltar para a gringa? E, de novo, foi algo que você falou, cara, quero voltar? Ou mais uma vez na tua vida foi tipo, pá, surgiu alguma coisa aí e você foi? Como é que foi isso? Dessa vez eu meio que tomei as rédeas. Eu saí da Finasca, na verdade, quando começou a dar aquela primeira murchada, acho que foi a primeira vez que perdeu um pedaço de Skol para Wyden. A minha dupla antes, a Mari, já tinha saído, a Mari Borga, e eu depois trabalhei com o Genu, que hoje está na Itália, tal, 2 pessoas que eu adoro, são meus amigos pra caralho. E o Genu saiu bem na época, né? O Genu saiu indo para inclusive para Wyden, e aí eu fiquei ali de bobeira, né? Um cara sozinho, ou você tem que contratar outro cara, ou pensando de uma forma mercadológica, talvez você tire aquele cara, talvez com aquela grana daquela dupla mais sênior, você contrate 4 mais baratos, enfim, é uma lógica mercadológica. Então eu tava ali meio bola da vez, acabei saindo da Finasca e falei, puta, vamos ver o que mais tem por aí, né? Comecei a fazer freela, peguei um mês na Publicis, depois acabei entrando na África, mas eu tava sentindo o mercado meio dar uma, sabe, já tava sentindo, não se comparar com o que tem hoje em dia, mas já tava aquele clima meio bunda mole, assim, meio caído. Eu tava falando, puta, talvez aqui não seja o lugar que eu vou achar a melhor coisa. E eu também, assim, uma coisa que também mudou muito, assim, na minha cabeça de sair, morar aqui, morar ali, foi o aspecto político também, de abrir a cabeça para se entender como parte de uma sociedade, e as coisas que você tem num país X ou Y, os direitos trabalhistas ou a segurança trabalhista que você tem, que você pode discordar do seu chefe, você pode falar pro cara, falar, não, desculpa, mas é fim de semana, brother, hoje não, sabe, vamos ter que
passar um dia aquela reunião para frente, ou falar, não gostei disso, vamos tentar fazer outra ideia assim, ou tal. Um tipo de liberdade diferente, mais o lance trabalhista também, porque eu não me via falar, porra, eu não quero ser um PJ escravo numa agência, me fodendo, que é isso que vai acontecer. Na minha cabeça era o que eu imaginava. Eu falei, puta, estavam derrubando a Dilma. Falei, não tem nenhum país que você tira um presidente de brinde que melhora a economia, que melhora o mercado de trabalho. Falei, puta, a gente vai se fuder aqui. Então, eu estava já pegando freela e tal. Quando eu comecei na África, na verdade, eu já estava conversando com a OGV em Paris. Porque como eu vi que o mercado tava, todo mundo estava assim, pô, legal, vem para cá, não, mas, pô, mas você está muito caro, mas não sei o quê, mas aqui não tem mais CLT, mas aqui... Então, eu vi que o mercado estava dando uma precarizada de leve, pensei, infelizmente eu estava certo, falei, puta, esse negócio daqui só vai para baixo. E eu falei para minha esposa, eu falei, cara, vamos tentar procurar fora, porque em São Paulo ou no Brasil, sei lá, eu tenho 10 lugares, 20 lugares que eu gostaria de trabalhar, mas quantos tem no mundo? Quantos tem na Europa? Quantos tem nos Estados Unidos? Quantos... Enfim, quando você mora fora e você trabalha fora, você descobre que, na verdade, são diversos polos de emprego, né? Não só o lugar que você vai tomar um sorvete ou ver uma estátua. Né? Então, eu comecei a mandar mensagens para headhunters e pessoas que eu tinha falado já, e apareceu a OGV em Paris. Aí eu estava conversando com os caras quando eu fui para a África. A gente achou Paris do caralho, falou, porra, que do caralho, Paris, uma puta cidade. Sempre tive vontade de conhecer, a gente tinha ido visitar, tal, quando eu morava em Hamburgo, mas parecia um puta lugar legal, assim, para trabalhar. Eu vi Paris, falar, puta, que do caralho e tal. E como eu tava com esse receio do negócio só piorar, falei, puta, vamos sair antes que todo mundo perceba que precisa sair agora. E aí eu acabei aceitando. Eu tava na África fazia 2, 3 meses e acabou rolando. Eu vi Paris, conversei com os caras. Tive uma passagem que eu acho que eu dei sorte, talvez porque eu ouço, né, a gente ouve também muitas coisas. Eu tive na África e foi legal pra caralho, assim. Sabe, eu trabalhei com pessoas muito legais, tive um duplo legal pra caralho, Axé, foi muito legal, assim, adorei trabalhar lá, pelo pouco tempo me rendeu bastante, fiz uma campanha legal de Mitsubishi, então foram 3 meses muito legais, assim, eu tinha ouvido muita coisa, até por estar no polo oposto antes de estar na FNASCAS, parecia que eu tava, né, tipo, trocando um santo pelo outro, mas no final foi legal, assim, só que eu achei a ideia de ir para Paris mais segura, né? Então aí falei, vamos embora, vamos de novo arrumar a mala e vamos embora, né? Como é que a experiência de se mudar para Paris se compara com a sua primeira experiência de mudar para a Alemanha? Assim, ter tido essa primeira experiência de mudar ajudou ou foi um processo muito diferente? Seja, de novo, de arranjar lugar, de tirar visto, como é que foi? Cara, eu acho que ajudou muito porque tudo é uma experiência, né? Então, eu sabia falar, puta, vou ter um trampinho com a papelada, vou ter que ir no consulado, até saber negociar o tipo de coisa que você pode pedir para os caras ou não, né? De poder falar, pô, mas me dá isso aqui então, me dá aquilo ali, pô, se eu não vou ter tal cargo, eu ainda quero o salário, ou me dá um benefício aqui. Então, conseguir negociar com um negócio legal e um suporte, né? Os caras ajudaram, mesma coisa, os caras pagaram, como chama lá, o relocation, ajudaram com apartamento. Então, foi um processo, assim, da agência também era uma agência que tinha bastante, na OGV Paris, metade da equipe era gringa, então também ajudou, assim, eles eram bem complicados, o RH era bem, batia a cabeça pra caralho, mas em teoria eles tinham a expertise, saca? Em teoria, eles já tinham feito aquilo muitas vezes, mas todas as vezes era meio complicado. Ajudou muito que tinha uma mulher lá, uma francesa, que acho que o ex-marido dela é brasileiro, ela tinha alguma coisa ali que eu não lembro mais, mas que ela falava português. Então ela adorava falar comigo que ela podia falar português. Eu adorava que tinha pelo menos uma pessoa no RH que entendia o que eu tava falando, porque as outras, o inglês, isso é uma coisa até engraçada, o francês ele é muito mais fácil que o alemão, mas viver na França sem falar a língua é 1000 vezes mais difícil do que viver na Alemanha sem falar alemão. Na França eu senti bastante isso, sim. Você chega... Primeiro o cara acha que você é sempre um turista, então o cara vai estar cagando pra você. Primeiro o cara fala, foda-se, esse cara vai embora daqui uma semana, então sim, posso tratar ele mal porque ele vai embora, né? E depois o cara vê você indo lá, sei lá, todo mês fazer compra, fala, puta, o cara mora aqui, é um imigrante, ele é um imigrante, não um turista. É muito menos aberto, né, a sociedade, assim, eu acho, comparado à Alemanha, assim, em termos de, mesmo no trabalho e tudo, assim, eu achei o esquema dos caras muito mais fechado e menos aberto, menos disposto a lidar com uma pessoa que não fale a língua, saca? Sim, e nesse sentido, você chegou a fazer alguma aula de francês? Chegou a aprender alguma coisa ou não? É igual ao alemão, assim. O meu francês é melhor que o meu alemão, porque
por default, porque a gente já tem umas palavras dos livros antigos que depois você pega o flow da língua, você manda o somebody love ali, que os franceses vão odiar, mas o cara vai entender um pouquinho do que você diz com boa vontade. Sim, sim. Mas, assim, é igual o alemão, que todo mundo me pede, toda a gente fala, mas você não fala alemão, e não, o cara quer que você aprenda, mas a primeira vez que o cara vê que para você aprender aquela língua vai demandar, sei lá, tem 1h da manhã ali que eu não posso usar esse cara mais porque ele tá aprendendo alemão, ou ele vai às 8 da noite e tem que parar porque ele tem uma aula, então os caras desistem, né? A OG deu, sei lá, 20 horas de francês, que não é nada, né? 20 horas de um curso de uma língua. Uma língua é nada, sim. Eu ainda dividia com o meu dupla, que foi um casamento indiano, né? Foi um lance que o Headhunter falou, esse aqui, tem esse cara aqui, apresentou diversas pessoas para a agência, e aí eu fui escolhido primeiro, e me deram 2 opções, falou, tô falando com esses 2 caras, vê qual você acha mais legal, para ser seu dupla, mas eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto a pessoa, falei com a pessoa uma vez por Skype, né? E era um americano que não falava nenhuma outra língua, nada, então o nível de francês dele, eu não conseguia falar o nome dele, então as minhas aulas não funcionaram, porque para mim era um nível X, o dele era um nível muito básico, que aí a mulher tinha que fazer tudo junto, porque era só alguém que a agência pagava, então não ficava nem bom para mim, nem bom para ele. Lógico, lógico. Língua é uma coisa muito, muito importante de você estar no mesmo nível, até porque, é o que você está falando, você é uma pessoa de uma língua que vem do latim também, né? Então, tem coisas que para você vão ser óbvias, né? Por associação, né? Pessoas de outras línguas não é óbvio essas coisas, né? Exato. Para um americano, você explicar que a cadeira ela é feminina ou masculina, os objetos eles têm um gênero, não existe na língua inglesa, né? No alemão, no francês, era uma coisa falar, é óbvio, o sol é isso, ou é masculino, é feminino. Você entende essa lógica meio sem saber por que você, entendi isso aí. Tem coisas que já estão por causa da nossa língua, né? Exato, total. E daí, de novo, você passa um tempo considerável na França e você acaba voltando para a Alemanha e desde então você já passou por acho que 3 ou 4 agências aí no país. Voltar para a Alemanha foi uma escolha de, eu quero voltar para um lugar que eu tive uma experiência legal? Ou, de novo, foi algo que, assim, surgiu, assim? Como é que rolou isso? Acho que foi meio isso, assim, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, na Ogilvy, eu não gostei, assim, sendo sincero, não achei... Eu peguei a Ogilvy num momento de transição, ela é tida como uma agência criativa pra caralho, e foi uma agência que fez coisas muito foda, mas me venderam um negócio muito mais legal do que era a realidade, assim, na realidade eu fiquei preso a tomar conta de uma conta que era muito chata na época, assim, então, assim... eu brincava com o meu dupla, que a gente falava, a gente está enterrando a nossa carreira aqui, mas olha que vista linda, dá para ver a torre. Do túmulo da minha carreira eu vejo a torre. E a gente tinha eu tinha uma situação confortável lá, a Ogilvy pagava o meu apartamento, ela pagava o aluguel do apartamento. No negócio que eu fiz com os caras, no relocation eles pagavam o aluguel porque eles deviam ter algum benefício fiscal, então tinha alguma que era mais fácil, em vez de aumentar o salário, o cara falou, então eu pago o seu aluguel, e é melhor você receber, sei lá, 1.000 e pouco no aluguel pago já, se ele vai te dar esse dinheiro, menos os impostos, você está ganhando mais se ele pagar seu aluguel. Era um esquema legal, mas não estava me sentindo fazendo nada que eu gostasse. E estava me fazendo mal, assim, eu não gostei do estilo, de como as coisas funcionavam, estava fazendo mal para mim, não estava rolando, e eu comecei a procurar coisas, eu até queria ficar em Paris, eu acho a cidade bem legal, a gente gostava de morar lá, é uma cidade, uma delícia, é tipo o Brasil, assim, eu acho que a França, é aquele lugar que você ama e odeia ao mesmo tempo, sabe, você vai num lugar e fala, que lugar lindo, que cultura fodida, a culinária de Paris estragou meu paladar para sempre, porque antes, a primeira vez que eu vim para a Alemanha, eu comia as paradas aqui e falava, que legal, currywurst, schnitzel, bratwurst, tudo, eu achava tudo legal. Depois de comer realmente uma comida melhor na França, quando a gente voltou para cá, eu falei, cagou tudo, os caras não sabem cozinhar. Meu. Eu cheguei aqui, eu acho a comida bem mais ou menos da Alemanha hoje em dia. Né? Eu adoro a cerveja, mas ele me estragou meu paladar de certa forma. Assim. Tá mais difícil me impressionar com as tosqueiras que os caras cozinham aqui. Né? Foi um lance de... a gente até tentou ficar em Paris, eu conversei com a BTC por um tempo, mas o esquema francês assim, acabou me cansando, porque é
tudo... Cara, eu fiquei em entrevistas com a BTC por 4 meses ou mais, sabe? Porque você falava com esse dia, aí vamos marcar com outro esse dia, aí não sei quem tá de folga, aí não sei quem entrou de férias, aí não sei quem precisa falar... Um rolo, assim, é uma burocracia, um jeito enrolado. Aí o mês tal tá todo mundo de férias no país. Então é um puta rolo e até por ter tido uma experiência legal na Alemanha, que eu só saí porque, em teoria, a gente ia para LA, eu tentei ir para onde eu conhecia. Eu falei, porra, Alemanha, o mercado tem mais grana, é um mercado que tem mais grana, você tem polos diferentes, porque na França tem Paris. Você vai ter uma outra agência perdida em algum lugar, mas a verdade é que é o Paris ou nada, né? É mais ou menos o que você tem hoje em dia no Brasil também. Tá tudo grande, as maiores agências estão em São Paulo, você tem uma coisa ou outra que está em tal lugar, tem umas coisinhas no Rio, mas ainda mais agora com as filiais fechando os lugares, está tudo em São Paulo, né? Então Paris era ali. Paris era o que tinha ali, não achei um lugar tão aberto a receber pessoas que falem outra língua, e em compensação eu tinha na minha cabeça a Alemanha, que falei, porra, tem mais grana, é um esquema mais ou não é, o alemão ele é secão, ou é isso ou não é isso, é muito mais fácil de lidar nesse aspecto, e falei, porra, vamos embora para a Alemanha de volta, e comecei a procurar alguma coisa e acabei achando um negócio em Munique, aqui numa agência que chamava LTT, que era a mistura da Léo Burnet com a Fink, que é uma outra agência alemã aqui, que é bem conhecida, tal, que meio que surgiu da Invomart, e aí juntas elas fizeram uma LTT, que era a Leo Think Tank, que era uma agência entre a Léo e a Fink, para tomar conta da agência para tomar conta da conta do McDonald's nacional, né, da Alemanha. Acho que o único lugar que a Léo e essa agência se juntaram no mundo. Então, mas eu fui assim, de novo também, eu fui meio até pela ignorância, falar, já morei em Hamburgo, já visitei tal e tal lugar, beleza, vamos para Munique. Qual que diferença que vai ter? Porque a Alemanha inteira ela é do tamanho do estado de São Paulo, né? Uhum. Então eu falei, tudo a mesma coisa. Sim, e até isso é uma coisa que eu ia comentar, porque você tem essa experiência que às vezes eu falo com pessoas que trabalharam na Alemanha, mas trabalharam só em uma cidade. Você, pegou Hamburgo, que é uma cidade super pequenininha, assim, eu lembro que quando eu trabalhei lá, ia de bike a cidade inteira. Daí você depois passou por Munique, Frankfurt, Berlim. Como é que é? Você sentiu alguma diferença, tanto na vida como no trabalho, por serem cidades de tamanhos diferentes, talvez a carga de trabalho? Você sentiu alguma diferença, sim? Ou a agência típica alemã é mais ou menos parecida? Eu acho que as agências elas são mais parecidas com os modelos, talvez. Eu nunca trabalhei na Léo em outro lugar, ou nunca, né? Tem outra Invomart brasileira, mas assim, eu acho que é mais questão do modelo do que na cidade. Eu acho que o modelo o que muda de uma cidade para outra na verdade, a qualidade, assim, sendo sincero, a qualidade das pessoas que talvez vão ter na equipe. Porque pra gente, que a gente muda daqui, muda para lá, que eu sempre falo pros caras, eu falo, minha família não tá aqui, então se eu precisar morar na cidade X, eu vou pelo emprego, normalmente eu não vou pela cidade. Óbvio que a cidade tem um papel importante na escolha, mas às vezes vai ter um emprego do caralho que é numa cidade menor, mas é melhor que um emprego aqui em Berlim e vice-versa, né? Então, o que eu vejo de diferença nas cidades, que é até uma dica para a galera, procure empregos não nos lugares que todo mundo quer ir. Se você quer ir para fora, talvez ir para Nova York, ou Berlim, ou Londres, não seja a sua melhor escolha como primeiro lugar. Sim, saca? com certeza. Porque E muitas vezes pode ser uma gente é foda, né? Exato. O que importa é onde você tá. Às vezes você tá num lugar legal pra caramba numa outra cidade menor, ou às vezes numa marca, sei lá, Lego tem um puta lugar grande de fazer as coisas dele hoje em dia, que é numa cidadezinha, não sei aonde, sabe? Tem os empregos, ainda mais acho que com a pandemia, eles vão se descentralizar desses lugares. Então, eu sei que é do caralho morar em Berlim, ou morar em Paris, ou morar em Nova York, mas assim, não é a única opção. Às vezes, como porta de entrada, você pode entrar por outro lugar. Quando eu decidi voltar para a Alemanha, não é que eu adoraria morar em Munique, que eu escolhi Munique. Eu procurei um monte de emprego. Munique foi o que falou, puta, esse aí parece ser legal. É aonde? É em Munique. Vamos para Munique. No final, cheguei, sinceramente, eu nem achei Munique legal. Achei uma cidade careta pra caramba, uma cidade bem conservadora. Os alemães eles são bem corretinhos e tal. O cara atravessa ele espera até o farol de pedestre verde para atravessar. Mas em Munique, assim, isso toma uma proporção astronômica, assim. Tem muito policial entrando em um crime, então os caras estão vendo quem está fazendo jaywalking, está atravessando um farol vermelho, dando multa para quem
pega o ônibus sem bilhete, sabe? Os caras não têm problema, entre aspas. Então, mas eu achei uma cidade mais monótona, assim, muito careta, sabe? Aham. E não me identifiquei, e até ainda bem, porque no final eu cheguei lá, comecei a trabalhar, e com 2 meses, nem 1 mês e meio, teve uma reunião nessa agência que eu estava. Eu era acho que talvez tinha umas 80 pessoas na LTT, eu talvez era a única pessoa que não falasse alemão. Então teve uma reunião de mais de 2 horas, minha primeira semana, não, primeiro mês e pouco na Alemanha de volta, né, me aclimatando a língua que eu já não entendo direito. Uhum. Os caras juntaram todo mundo, fizeram aquelas reuniões que você nem, se você não entendesse a língua, você sabia mais ou menos para onde aquilo ia, né? Então eu falei, puta, vai dar merda, os caras vão trocar isso aqui, porque foi o cara do McDonald's, então era um lugar feito para fazer McDonald's, e o cliente não estava muito feliz. Eu falei, fudeu, né? Eu pensei, eu sou o único gringo, eu acabei de chegar aqui, eu falei, eu tô fudido, eu acabei de vir para cá, troquei de país de novo e vai dar merda. Eu conversei com os ICDs, eu falei, e aí? Ele falou, não, você vai para Frankfurt, a gente quer, porque a conta ia ser dividida de novo entre as agências Fink e a Léo daqui fica em Frankfurt. Então ele falou, o que você acha de Frankfurt? Porque eu acho que você vai ter que ir para Frankfurt, que a gente precisa de alguém para tomar conta da conta lá, mas tem que ser lá. E eu fui conhecer Frankfurt e, assim, a nossa mudança tinha chegado em Munique, tipo, literalmente a gente ia acabar de pôr as coisas nos lugares, e aí eu liguei para minha mulher e falei, cara, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que botar de novo, a gente vai ter que ir para Frankfurt, que foi uma mudança legal pra caralho. Eu acabei indo para o headquarter da Léo, então tomava conta de McDonald's, mas tinha outras contas que eu podia trabalhar, pitch e tal. Era uma estrutura bem mais legal do que estar num lugar que eu estava mais limitado, né? Então, no final, foi uma puta mudança inesperada, mas que foi bem-vinda pra caralho, assim. Daí, aproveitando que a gente está falando, enfim, de você tem um leque de 5 agências na gringa, né? Queria saber como é que foi, porque você comentou que na Jung von Matt você tinha mais prazos, mas não necessariamente um workload mais leve. Como é que foi em cada um desses lugares? Você acha que alguns lugares chegou a ter um workload mais leve ou não? Como é que é essa comparação, assim, geral, de todos os lugares que você passou? Cara, por exemplo, em Paris, na UG de Paris era mais de boa. Eu não quis ficar lá porque não bateu, sabe? O tipo de trabalho era muito chato. Me venderam que, porra, vem aqui que a gente precisa fazer um novo Dove Sketches, fazer um puta negócio fodido para Dove. Eu cheguei lá e as pessoas que tomavam conta estavam mais interessadas em fazer o oposto do que é o Real Beauty, sabe? Tipo, nego fazendo assim com o cabelo, sabe? Umas paradas que, sabe, tive que ficar fazendo demo de shampoo e o caralho. Eu falei, puta, meu, não tá legal. Mas lá o workload era de boa. O meu dupla, ele, assim, ele era... Foi até uma coisa que é até legal, inclusive, falar para diretores de arte, escrevam, tá ligado? Escrevam, especialmente se você quer ser diretor de criação depois, escrevam, não fiquem independentes do seu redator, porque nem toda vez você vai ter um dupla, que é um cara que soma e que aguenta as pontas ali, né? Então, em Paris, eu tive uns problemas com esse cara que foi meio casamento indiano e colocaram a gente junto, um cara, puta, que é muito engraçado, muito gente fina, mas o cara deixou a desejar bastante, assim, ele tinha uns outros problemas pessoais dele que o cara começou a dar uma brecha, assim, sempre tinha uma reunião ou tinha alguma parada, o cara pisava na bola, o cara ficava doente, o cara dava uma desculpa, então eu tive que falar, meu, ou eu escrevo ou a culpa é minha do cara, sabe? Porque ao mesmo tempo você não quer ficar falando, tal cara, você sente, sei lá, eu sou responsável pelo trabalho, né? Foi uma escola, entre aspas, amarra de escrever. Eu sempre escrevi com meus duplas e no final os caras usavam aquilo como base para fazer muito melhor do que eu, então para mim era meio que uma aula também. O processo, e foi a primeira vez que eu era meio que meu redator se eu quisesse fazer alguma coisa. Então juntou o fato de estar com um cara que não me somava e tá fazendo um trampo que eu não gostava também. Falei, puta, então eu preciso ir embora. Mas o workload lá era de boa. O workload lá era... eu trabalhei muito pouco fim de semana, assim. Na Léo, trabalhei alguns fins de semana, acho que todos os lugares, se eu quisesse ficar de boa, menos aí em Walmart. Em Walmart era bem puxado, mas nos outros lugares, acho que dá para você ficar de boa, porque o de boa o brasileiro, se você, de toda forma, o de boa dos caras, ou o puxado dos caras, não é tão puxado para você. Né? Tem horário, o que é ótimo, que também é um fator que eu gosto de trabalhar fora. Né? Que eu falei, eu não queria ficar no Brasil sendo um escravo precarizado. Uma das coisas boas de trabalhar em outros países é você poder
ter mais segurança e ter meio que esse limite, falar, não, peraí, aí você forçou a mão aqui. Então, eu acho que tem essa diferença, assim, não tem daria para ficar de boa, mas é o que eu sempre falo para a galera também, tipo, acho que você sabe disso também, você morando fora, mais do que, é diferente, você tá abrindo mão dos seus amigos, da sua família, de tanta coisa que você tá abrindo mão, também é uma escolha, então você tá abrindo mão de tudo aquilo que você poderia ter, então eu também não vejo muito motivo em você só ir e ficar de boa. Eu poderia estar, talvez, na UB Paris até hoje, se eu talvez não tivesse eu preciso fazer alguma coisa legal, preciso fazer isso, fazer aquilo, essa lombriga criativa de falar, vamos fazer mais coisa, eu poderia estar de boa lá, porque você encontra, na maioria das agências, pessoas mais velhas, que estão há muito tempo naquele emprego. Na Léo Bonet tinha pessoas que estavam lá na época do Cowboy da Marlboro, saca? Sim. Não, sem brincadeira, tinha uma galera mais de idade lá que estava lá desde a época do Cowboy da Marlboro, sabe? Então, as pessoas não fazem normalmente o que a gente faz, vai daqui, vai lá, e pelo trabalho você fala, foda-se, vou mudar para outra cidade. Eu acho que fora do Brasil, acho que a gente trabalha mais do que as pessoas acham que a gente trabalha, mas você poderia trabalhar menos do que você trabalha no Brasil de toda forma. É sempre o lance de você saber o que você está perdendo também trabalhando fora, né? Antes de você estar perdendo, tá com a família, tá com os amigos, não sei o que tal. Então, pelo menos para mim, eu também não vejo sentido estar trabalhando num lugar que pode ser uma puta molezinha, é suave, mas que eu sei que dali a alguns anos isso vai me afetar, porque todo mundo que eu já vi que fica numa agência muito tempo e tá ali de bobeira, uma hora ou outra, a onda vai vir e vai te pegar, né? Eu já vi filme com anão, já vi comercial com alienígena, já vi tudo em agência de propaganda, eu só não vi uma aposentadoria de um criativo até agora. Então, eu acho que a gente não pode encostar num lugar e ficar de boa, né? Então, eu tenho esse medo, né? Mas a carga horária, de toda forma, fora do país, é um pouco menor. Fora alguns outros lugares, não queira sair se você acha que você não vai fazer layout, que você não vai fazer, que é moleza, que não é moleza, e tem outros problemas mais difíceis que você vai acabar, é um trade-off, né? Você vai acabar trocando uma coisa pela outra. Aqui na Alemanha não tem assistente, eu sou diretor de criação há alguns anos e muitas vezes sou eu que faço muitas das coisas. Que às vezes um diretor de arte sênior no Brasil vai ter um cara para ajudar ele e às vezes pela pressa ou que você tem uma dupla fazendo outra coisa, eu tenho que pegar e fazer muitas coisas, né? Então, de toda forma, é um trade-off, não tem essa moleza que a galera fala, nem a pau. Inclusive, é outro mito que a gente escuta muito, né? De que só no Brasil o diretor de arte abre o Photoshop, acaba sendo só um rapzão, né? Não a questão de abrir o Photoshop, obviamente, é um exagero, mas assim, a coisa ser um pouco mais rapeada ou um pouco mais punhetada. Como é que você acha que é isso em comparação com o Brasil? Isso com certeza. É o nosso nível de finalização de um negócio para você mostrar para o cliente no Brasil, ele é muito maior do que aqui fora, aí também muito provavelmente, né? Você vende uma ideia mais do que você mostra o negócio pronto, né? No Brasil, você faz o 3D do negócio para o cliente, você faz tem muitas vezes, eu lembro de coisa que o cliente fala, puta, eu gostei mais do layout no Brasil, né? Porque o cara viu aquele layout tão punhetado ali, que o cara fala, puta, tá mais legal que o final. Então aqui fora você não vai precisar punhetar infinitamente um layout, mas você vai perder igualmente esse tempo em reuniões, às vezes discutindo uma palavra, discutindo por que usar isso, ou você tentando explicar uma coisa que para você é meio given, é meio, é porque é assim. Você tem que convencer o cara do planejamento por que é azul e não rosa, ou por que é... Então você vai perder esse tempo que você talvez não vai estar punhetando o layout numa outra parte do processo. Muitas vezes uma parte boa, que é perder mais tempo no conceito do que na visualização, né? Isso é uma coisa legal, né? Porque a ideia, o craft deixa a ideia melhor, mas também se você não tem uma ideia boa, você está pulindo merda, né? Total. Bola tinha third. Então, de toda forma, é um trade-off legal que você pelo menos está perdendo tempo com o que importa, mas também tem uma pegadinha aí que justamente o fato dos caras não fazerem isso
é o que faz o gringo querer esperar e pagar o seu passaporte. Falar, puta, eu vou trazer um cara do Brasil. Eu já ouvi de vários chefes e de CDs e não sei o quê, não necessariamente relacionado a mim, mas a outros brasileiros, e enfim, no geral, de falar, porra, eu prefiro perder um tempo, o RH vai me odiar, porque a gente está contratando um cara de fora, mas eu prefiro perder 3 meses e gastar um pouco mais para ter um brasileiro motivado do que ter um alemão preguiçoso, entendeu? Não falando que eles são preguiçosos, e nada, mas falando que eu quero alguém que venha dar o sangue, eu sei que aquele cara vai fazer mais e o nível gráfico dele é muito melhor. Aqui não tem assistente, né? O cara sai da escola, ele vira diretor de arte júnior. Então, no Brasil, você carrega o escudo do cavaleiro até você poder ser o cavaleiro. Aqui você já sai fazendo, né? Sim. Então você perde o craft que o cara vai treinar e aprender com uma dupla ali, de certa forma. Eu acho meio cruel a indústria do assistente, de certa forma, né? Acho que é foda pra caralho você ser o macaquinho de layout sem uma progressão de carreira necessariamente garantida ali, porque tem cara que às vezes vai ficar assistente para sempre, tem cara que gosta, e é uma parte do trabalho super digna, então seja feliz, mas a maioria não quer ficar assistente, né? É uma passagem, e muitas pessoas não têm, nem quer dizer que elas não tenham essa capacidade, mas às vezes ela não está no lugar que vai valorizar ela, e ela já ficou ali por muito tempo, então não tem essa progressão, né? E aqui já é given, o cara já, da mesma forma que você vira sênior, eu já trabalhei em lugares que tinham sêniors, que você não achava o cara no Google, sabe? Tipo, você não acha a pasta do cara, você não acha trampo do cara, o cara é sênior porque ele tá lá faz 10 anos, ou ele tá lá 8 anos, ou ele... Você vai ver, o cara fez um filme, o cara é sênior, sabe? Não tem... Pra gente, essa progressão é pelo trabalho, né? Você tem cara de 30 anos que é ICD no Brasil, 40, sei lá, o cara... fudido, porque o cara fez isso arrebentou em um ano, que o cara ganhou tudo e o cara virou um pica muito mais rápido que um outro cara, mas pelo trabalho, né? Você não tem um cara que virou um cara grande ali só porque ele está sentado ali há mais tempo que outro cara, né? É muito mais difícil, né? E você tocou numa coisa que acho que é muito verdade, porque a gente estava falando você comentou disso de, o alemão talvez ser um pouco mais, não é nem que o alemão em si é acomodado, mas eu acho que o imigrante por si só, ele tá no outro mindset, né? Porque, você se mudou para fazer um trabalho e tal, é outra coisa, né? E uma outra coisa só, de novo, building, que você comentou do assistente, que às vezes é muito cruel, é justamente isso, porque eu não passei por isso por ser redator, né? Mas eu via muito, às vezes, assistente, que era assim, o cara ele resolve muito bem a parte da mão, e por isso eu só vou botar o cara para fazer isso. E ele nunca tinha oportunidade de mostrar uma ideia. E como ele não estava mostrando ideia, nunca confiavam para ele fazer isso. Então, é uma indústria um pouco cruel mesmo nisso. Eu não lembro quem me falou na época que eu era assistente, né? Falou, nunca seja um bom assistente, mas nunca seja o melhor assistente. Sempre, cara. Então, isso é verdade. Eu via, às vezes, os melhores assistentes acabava isso. O cara não sobrava job para o cara, porque... chegou uma concorrência. Você não vai fazer a ideia da concorrência. Você vai desdobrar os 300 banners, enquanto isso o cara que é um pouco mais fraco, né? Ele tá lá pensando em ideia, porque eles sabem que não vai dar conta. Mas, enfim. Sim, os caras exato, né? Você tem que achar um meio ali para você ser o cara que resolve, mas também se colocar sempre de uma forma criativa, o que necessariamente não é fácil. Eu tive muita sorte também quando eu entrei na Talent, eu era assistente de PDV, e eu acabei tendo a sorte de ficar amigo do redator, que a dupla que a gente fazia trabalho, foi um lugar que eu fiz muitos amigos e tal, mas a gente fazia muito trampo junto, sabe? O cara que ajudava muito, chegava, mano, o que você acha disso aqui, ó? Me ajuda a escrever isso aqui, me ajuda a resolver essa ideia, me ajuda, sabe? Então eu nunca me contentei em ser o assistente. Eu falava, não, eu estou assistente, eu não posso ser assistente, isso não é uma profissão, não vou ficar aqui só macaqueando as coisas pra galera, isso aí não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso quebrar essa barreira. Então, até uma dica assim, se grudem nos redatores, grudem deixa claro que não é a sua profissão isso, que não é o que você quer, né? Você fala, tô aqui, vamos fazer isso, deixar isso fudido, mas me deixa enfiar uma ideia nessa parada aí, me deixa, né? Claro, com jeito e, né, ninguém é obrigado a, né, mas o lance é o poder, nunca ninguém te dá o poder, você toma o poder, né? Total. Então,
tem que tentar, e tem lugares que não vão ser justos, não vão te dar essa abertura, mas acho que na maioria dos lugares o cara mostrando uma vontade tem sempre trampo para fazer, né? Voltando um pouco mais em como é que era a vida nas agências que você passou, tal, você comentou que na Invomat tinha muito gringo, né? Muito gringo no sentido assim, muita gente não alemã, e na ONG Paris, não, você era, não sei se era na ONG Paris ou se era na LTT, uma das duas comentou que tinha muita pouca gente que não era local, né? Como é que foi isso no geral, nas outras agências, tipo, de porcentagem, assim, uma porcentagem, assim, chutada, tá? Mas de quanto tinha de gringo, quanto não, sim, se tinha alguma diferença, você acha, no trabalho do cara que era local pro trabalho do cara que veio de fora, assim, na forma como ele era tratado, os jobs que caíam, alguma coisa assim? Cara, na Invomat era, pelo menos na unidade que eu estava, era mais de 50%, talvez, que eram estrangeiros, né, internacionais. E, assim, por consequência, ninguém também vai pegar um estrangeiro que o cara acabou de começar, que o cara não tem repertório, não tem experiência, porque você já não fala a língua, no caso da Alemanha, né? Mas você tem que ter, o que te faz ser chamado para outro país, o diferencial é você oferecer algo que o cara da região ali não vai ter, ou seja um background diferente, uma experiência a mais no negócio aqui, ou craft, enfim, é você mostrar um trabalho diferente. Então, acho que por consequência, os internacionais, eles acabam pegando trabalhos legais, porque são pessoas que para chegarem naquele lugar, naquela posição, eles já têm que ter feito alguma coisa. Então, porque ninguém vai tirar um visto de ocupação extraordinária, sei lá o nome lá que a galera tira, de brinde. Então, você, por consequência, você já entra num emprego que você vai ter que carregar o piano. Então, os jobs eram legais, né? Em Invomat, a gente era a dupla que tomava conta, pegava todos os jobs grandes lá, era bastante responsa. Na OGV em Paris, na verdade, era metade também, mais ou menos. Em alguns momentos, talvez tinha até mais estrangeiros, mas não era o mesmo clima, assim. Na Invomat era muito aberto, todo mundo era gente boa pra caramba, que até um dos mitos que falam da Alemanha, né, que a galera é fria, não sei o quê. O alemão, ele talvez seja um pouco parecido com o paulista, assim. Ele não é o cara que ele vai falar que ele é seu melhor amigo de primeira, mas você vai fazer amigos que você vai falar depois de alguns anos, vai encontrar o cara para tomar vai virar seu amigo, mas não vai virar seu amigo automático, o alemão. Na França, a galera não era bem difícil, assim, sabe? Na França, os franceses queriam falar francês. E parece que eles estavam meio putos dos gringos estarem lá, porque parecia que a gente estava tirando alguma coisa dos caras, sabe? Eu lembro de algumas coisas assim, por exemplo, de pessoas que você só via no elevador, bonjour, não sei o que, passava. Você falava com os caras, assim, zero conexão, a galera não queria saber. Aí tinha uma festa da OGV. Então todo mundo bebia, tal, todo mundo chapado, a galera começa a fazer amizade. Então você fazia amizade com aquela pessoa que não falou com você há um ano. E aí depois de um dia ou outro você encontrava o cara no elevador, você falava, bom dia, como... Só que aquilo ia voltando, sabe? O seu nível de intimidade com a pessoa ia indo para trás. Passou a festa, tá todo mundo de novo no ambiente do trampo, o cara já cagava para você de novo. Então ia baixando aquele... o cara já não era aquela amizade que você quebrou o gelo ali e continuou. A galera voltava, parecia que era uma pirracinha, assim, né? Eu lembro que teve uma redatora que eu descobri que ela falava inglês depois de um ano, assim, conversando com a menina muito básico em francês e tentando falar inglês, e ela cagando baldes do ponto de falar, essa menina não entende o que eu tô falando. Um trabalho que, no final, o que passou eram as minhas coisas, e precisava de um redator francês. Aí falaram, não sei quem, você vai trabalhar com o Gustavo. A menina virou para mim e falou em inglês comigo. Eu falei, filha da puta, ela só não queria falar nada mesmo, tá ligado? Então lá tinha bem essa divisão. Mesmo nas festas, quando rolava o negócio, você olhava assim, uma hora e falava, puta, tá todos os gringos, e eram os caras que eu acabava sendo amigo num canto, e os franceses no outro canto. Por mais que fosse um lugar meio a meio, né? Sim. Então era um negócio meio dividido. Na LTT, que eu tinha falado antes, eu era talvez o único que não falava alemão, e os caras foram super gente boa comigo. Os caras tinham reunião, às vezes, em inglês, ou os caras, tudo que eu tô, as pessoas acabam falando em inglês, mas, assim, ali era o lugar perfeito para os caras me alienarem, porque era numa cidade mais de canto, eu era a única pessoa que não falava alemão, né? Então, mas os caras foram muito abertos, assim, e muito, sabe, tentam acomodar, né? O alemão, ele é muito mais aberto ao
estrangeiro trabalhando no geral. Assim. Na Léo foi a mesma coisa em Frankfurt, né? Quando eu acabei mudando para Frankfurt, tinha um pouco mais de gringo, tinha um italiano, um polaco, tinha uma outra pessoa, né? A gente acabou aumentando o time de brazuca lá, depois chegou a Gia, chegou o Bruno Damião também, então acabou dando mais outras pessoas estrangeiras, acabou dando uma mesclada legal, mas lá na Alemanha eu sempre tive experiências legais, assim, na maioria dos lugares, foram lugares bem mais acolhedores do que na França, por exemplo, né? Mas não é a regra. Você já está há um bom tempo na gringa, né? Eu queria saber o que você sente saudade do Brasil e o que você não sente saudade também, de repente. Puta, é difícil. Cara, eu sinto saudade, obviamente, da família, dos amigos, né? Da minha casa, sabe? Tipo, de você ter a sua vida no Brasil, né? Você sente saudade. Porque uma coisa, não sei se você já sentiu isso também, ir para o Brasil é quase sempre uma viagem no tempo, né? Você chega na sua cidade, você fala, puta, aquele prédio não tinha, tal coisa não tinha, aquele seu amigo mudou de emprego, tal pessoa casou, não sei quem aconteceu, não sei o que lá. Então é sempre uma viagem no tempo voltar para o Brasil, né? Então, até da primeira vez que eu morei, era sempre uma viagem no tempo para melhor. Eu sempre chegava e falava, pô, tal cara melhorou aqui, tá num outro trabalho mais legal, tá ganhando mais grana, tal pessoa conseguiu arrumar uma casinha. Você via que o Brasil estava indo para frente e você fala, puta, era legal. E da última vez, assim, desde que eu saí, que as coisas, né, começaram a degringolar, é meio deprê, assim, porque às vezes que eu fui, eu vi o oposto, sabe? Você via e fala, puta, cara, olha, tem muito mais gente na rua pedindo grana, olha o tanto de pessoa dormindo na rua agora, na Paulista. Então, assim, isso que eu não sinto falta, a desigualdade do Brasil por exemplo, ainda mais acho que a pandemia ela mostrou isso para muitas pessoas, né? O quão a gente está sempre a um passo de se fuder de alguma forma, né? E em alguns mercados mais, alguns mercados menos, mas eu conheço muitos amigos, por exemplo, que estavam trabalhando nos Estados Unidos, que na primeira onda o cara perdeu o emprego, em um mês e pouco o cara tem que estar fora do país. Exato. Porque o visto dele era pelado, então, um abraço, beijo e acabou. O cara tem que ir embora, né? Sim. Eu aqui na Alemanha não é assim, né? Até, por exemplo, a gente só conta história legal, né? Nesse tipo de coisa. Na pandemia eu estava numa outra agência que chama Dojo, que é uma agência aqui de Berlim super hypada, que os caras acham que é 9-1 vão mate, não sei o quê, e parari, parará. E veio a primeira onda e os caras estavam totalmente despreparados, porque é uma agência independente, a maioria das contas eles chamam de booty calls, porque era a conta da Coca-Cola. Então a gente não tem a conta da Coca-Cola. A Coca-Cola vem e fala, eu sou da Macan, mas eu queria uma ideia legal, faz uma ideia legal para mim. Então os caras tinham essas contas que só apareciam para fazer uma ideia extra, um highlight, uma ideia, um fireworks ali para a marca, mas não eram da agência. E o único retainer que os caras tinham grande era a EasyJet, que é tipo voo barato. Lógico. Então quando chegou a primeira onda, a piroca veio assim, você falou, caralho, fudeu. E com certeza iam rolar demissão, ia rolar coisa pra caralho, mas o governo aqui, ele deu uma ajuda para as empresas desde que ela não demitisse. Então, eu tive meu tempo congelado, muitas pessoas na agência tiveram, em uma porrada de agência aqui também, mas não teve esse medo de falar, puta, eu vou ser demitido, vou me fuder e o meu visto acabou e um abraço. Sim. Eu sendo demitido de acho que um ano de ter trabalhado, já está no sistema dos caras, eu tenho direito a 6 meses de seguro-desemprego, né? Até hoje nunca usei. E mesmo o congelamento que a empresa fez, parcial aqui, parcial ali, o governo completava uma parte do seu salário. Então, você vê a diferença, que até uma coisa importante de ver para onde você vai também, né? Porque é sempre arriscado, nem sempre você cai num lugar e você fala, puta, que lugar do caralho, quero ficar aqui por anos. Às vezes você vai chegar num lugar, da mesma forma que no Brasil, você trocaria da Talent para J. Coco, chegaria a falar, puta, que merda, mas você só trocou de trampo dentro da cidade, você pode arrumar um outro e acabou. Se você mudou de país por causa do emprego, você se fudeu. Sim. A menos que seja muito merda, você vai ter que ficar ali pelo menos um aninho, até você poder se acertar
e ver se você acha uma outra coisa na mesma cidade ou em outro lugar. Então, tem que ter. Eu acho legal a galera fazer uma pesquisa aonde elas vão se enfiar, ao mesmo tempo que assim, não seja preguiçoso de falar só, ou imediatista de falar, eu quero só Nova York, Londres, senão eu não vou, porque todo mundo quer. Né? Todo mundo quer trabalhar em Berlim, Nova York, Londres, Paris. São os lugares que todo mundo vai procurar um emprego. Então, talvez vai para uma cidade menor. Você vai ser muito mais valorizado, talvez numa agência legal, que ela está fora do circuito óbvio. Tem brasileiros fazendo trabalho legal em tudo quanto é lugar. Lógico. O café está enfiado lá na China, tem nego na Espanha, tem nego em todo lugar. Né? Então, eu acho que muita gente sabe disso e já faz isso, né? Quando eu quis voltar para a Alemanha, que eu estava achando uma porcaria onde eu estava lá em Paris, eu acabei indo para Munique, não era a minha cidade dos sonhos, mas falei, beleza, é um emprego legal, e eu tinha um diferencial que talvez eles não conseguiam achar ali. Aqui em Berlim, você chuta uma árvore e vai cair 3 publicitários brasileiros. Então, o mercado aqui, para você comprar, ele vai ser mais difícil do que o mercado de Frankfurt ou de Stuttgart. Até uma coisa boa da Alemanha, ela tem vários, é igual aos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você não precisa estar só em Nova York, você consegue um emprego legal em todos os cantos do país, né? Isso é uma coisa que vale para a Alemanha também. Pode não ser a cidade que você vai achar mais linda turisticamente ou não sei o quê, mas quase todas as cidades aqui, sei lá, 5 maiores, 6 maiores cidades, tem pelo menos 1 ou 2 agências que você fala, puta, trabalharia ali. Sabe, tipo, você fala, pô, em Frankfurt, que não é uma cidade muito grande, tem Hellel, tem a Chale, né? Em Berlim tem uma caralhada de agência, em Hamburgo, ainda mais 10 anos atrás, Hamburgo tinha mais agências boas do que aqui em Berlim, né? Agora tá pau a pau Hamburgo e Berlim. Mas em muitos outros lugares, você tem em Walmart, você tem em Stuttgart, você tem em tudo quanto é lugar. Então, às vezes, é mais legal você ir para um Walmart de Stuttgart do que você vir para um lugar que não vai te agregar tanto numa cidade maior. Muitas pessoas, eu vejo, elas mudam uma vez, né? O cara muda dos Estados Unidos para São Francisco, ele vai ficar lá para sempre, né? Vai muito de acertar, né? Talvez eu não tenha acertado ainda, ou eu acerto por 1 ano, 2 anos, depois eu acabo falando, agora. Você comentou uma coisa que é justamente o que eu ia te perguntar logo em seguida, né? Você comentou que, pô, tem gente que fica sempre no mesmo lugar, você não sabe se ainda encontrou lugar, tal. Então, pensando no médio, longo prazo, se você se mudar da Alemanha, você acha mais provável voltar para o Brasil ou ir para outro país? O que é que você tem na tua cabeça, assim? Puta, eu não sei te dizer, viu? Porque eu acho que depende, igual eu estava falando, depende do emprego, né? Se eu tivesse, e ainda mais depois de agora, eu já saí faz um bom tempo, né? Eu saí 2015 para 2016, que eu me lembro. Acho que foi 2016, então já faz 5 anos que eu saí do Brasil. Eu não estou mais assim, eu não tenho a ilusão. Muitas pessoas têm a ilusão de quando elas saem do país, de que, foda-se o Brasil, não sei o que, essa merda, não sei o que e tal. E não é assim, todos os outros países têm problemas, e você morar fora tem a solidão, tem diversas coisas, né? Não é o que eu falei, visitar é legal pra caralho, sempre vai ser muito legal. Morar, não necessariamente. Eu sou feliz e tal, tudo tranquilo, mas eu também não veria nenhum problema em morar no Brasil de novo, tendo um emprego que me desse o mínimo que eu gostaria de seja, ou que seja um trabalho que eu possa fazer uma coisa legal, ou que pelo menos eu tenha uma segurança X e Y, ou seja, de uma forma assim assada, mas eu não sei dizer, o Brasil ele tá uma incógnita, né? Então, se o Brasil tivesse legal, eu adoraria voltar. Tomara que melhore bem, a gente vai ter outra chance de desfazer a cagada que a gente teve daqui quase 1 ano e pouco, dá para tirar aquele merda lá do Bolsonaro, mas é igual aos Estados Unidos, né? A galera entrou numas de, e se a gente colocasse um imbecil, a pior pessoa do mundo para tomar conta desse país? Aí depois o cara fala, é verdade, vamos dar uma voltada agora. Então eu espero que a gente corrija esse erro histórico que é o Bolsonaro, que eu adoraria ver mais minha família, ver mais meus amigos, porque o que eu falei, é uma viagem no tempo você ficar fora do seu país, né? Então eu não sei, ao mesmo tempo que é meio bizarro você não saber onde você vai parar, eu acho legal também. Tem esse lance de falar, porra, eu posso
Posso acabar nos Estados Unidos da próxima vez, posso acabar em algum outro país da Europa. Eu acho mais fácil eu acabar indo para algum outro lugar na Europa mesmo, né? Porque é muito mais prático de mudar aqui. Eu mudei de Paris para Munique, eu peguei um trem. Sim. Então, a gente colocou tudo em mala, mandou. Eu não tenho móvel, não tenho nada. Todos os lugares que eu alugo é tudo mobiliado. Então, é uma coisa que eu sempre penso quando eu chego numa cidade, falo, vou alugar um lugar, comprar as coisas na IKEA, tal, arrumar. Mas aí toda vez que eu acabo mudando por algum outro emprego, por alguma outra coisa, eu falo, puta, ainda bem que eu aluguei um lugar mobiliado. Porque você enfia tudo nas malas, enfia no trem ou enfia onde que for, você chega na outra cidade, desfaz a mala, você chegou na sua casa. Sim. O que ao mesmo tempo é um negócio que você nunca tem a sua casa. Eu não tenho, puta, o meu quadro, o meu negócio ali, tudo, né? Tudo meio dos outros. Às vezes você tá num lugar que é mais bonito, que é mais legal, tem às vezes que a decoração é bizarra, ou o móvel, não sabe, você nunca tá na sua casa de verdade. Algumas vezes você vai pegar um lugar legal, você fala, puta, que da hora, mais legal que a minha casa. Muitas vezes você vai pegar um lugar e fala, puta, que lugar, e você acaba desistindo de mudar aquele lugar também, porque você fala, vou embora, eu me sinto sempre que eu não posso passar das malas que eu preciso se eu precisar voltar para o Brasil, sabe? Tipo, tudo que eu compro eu tenho que dar alguma coisa embora ou sumir com alguma coisa para tudo caiba em 6 ou 7 malas que dê para eu, minha mulher e o cachorro ir para qualquer lugar, sabe? Então eu tô sempre com essa mentalidade de nômade, de falar, puta, se eu precisar enfiar tudo numa mala e preencher uns papel e ir para outro lugar, tá tudo meio encaminhado. Sim, total. E você comentou uma coisa que eu nem tinha pensado aqui, mas acho legal da gente comentar. Você trabalhou em 2 países que a língua nativa não é inglês, né? Mas você trabalhou em inglês. Como é que é esse processo? Porque você com certeza faz campanhas locais, né? Como é que funciona? Vocês apresentam a ideia em inglês e depois vem um redator local mudar? Como é que funciona esse processo? Na França, eu fazia a conta global de Dove, nem era para a França. Era para o Brasil, Estados Unidos, acho que Ásia, tipo China, Índia. Então era, sei lá, uns 4, 5 países. Então o que a gente fazia era trabalhar em inglês, porque a gente falava com os caras do global. E aí, depois daquele trabalho aprovado, a gente tinha que traduzir para todas as línguas que tinha aquilo ali. Então, chegava um ponto que eu escrevi o roteiro em português, porque precisava traduzir aquilo para português. Mas a gente trabalhava tudo em inglês e, no final, alguém precisaria traduzir aquilo. Na Jung von Matt, quem traduzia nossas coisas era normalmente um alemão júnior ou alguma coisa assim. A gente trabalhava tudo em inglês. E aí, no final... 2 dias antes, precisa fazer isso em alemão porque o ICD que ia apresentar. Então vamos fazer tudo em alemão. Os caras traduziam e ficava batendo cabeça para traduzir uma coisa assim assado, mas rolava. Aí depende da agência, né? Na Léo teve muitos casos de eu ir apresentar, como eu já acabei virando diretor de criação, depois de eu ir apresentar as coisas, às vezes a apresentação estava em alemão, que eu não falo ainda essa merda, mas eu apresentava em inglês e como eu escrevi o roteiro, ou eu tive que escrever a apresentação toda para alguém traduzir no final, eu sabia o que estava ali. Estranhamente, estando em alemão, eu contava as coisas em inglês, mas o cara ficava com a apresentação em alemão para ele poder dividir com os caras dentro da empresa ali e tal. E no lugar que eu estou hoje em dia, que é uma outra agência independente que chama Foundry, aqui em Berlim, também é muito internacional. A gente só trabalha em inglês. A gente tem cliente, basicamente, aqui na Europa, Alemanha, tem bastante coisa da Suíça, que tem um escritóriozinho na Suíça, tem um escritóriozinho em Nova York, mas são mais estúdios para pegar, que fica atendimento, mais ou menos, que os caras pegam o trabalho para ser feito aqui em Berlim. Né? Então, mas assim, a maioria das coisas que eu faço é em alemão, no final, e aí depende muito. Se o redator que está no trampo, ele é alemão, eu já falo pro cara, a gente tem que trabalhar em inglês, dependendo do tempo, escreve em alemão e me dá uma versão Google Translate, dá uma versão, ou me manda em alemão, eu vou jogar no tradutor. Estranhamente, por fazer isso em outras línguas, já seja no português ou no inglês, você pega vícios de linguagem numa língua que você não fala, né? Tipo, de você pegar, assim, ter problemas. Já tive discussões com o redator por causa de cada país e cada língua tem o seu maneirismo, né? No alemão, os caras gostam de fazer trocadilho muitas vezes, né? Que é uma coisa que pra gente é um pecado mortal fazer um trocadilho. Né? Exato. Sim. E é uma língua muito difícil
Então os caras, eles acham do caralho quando eles fazem uma palavra, ou quando eles juntam uma palavra do começo, ela rima com a do final, ou você faz uma declaração. Então, assim, mas assim, que não come ninguém, não é aquilo, não fala, cara, isso é um truque. Eu já vi esse truque em umas 2 outras línguas. A gente precisa fazer uma ideia, um Sim. conceito, uma coisa maior. Então, eu acho que muitas vezes eu até explico em diversas entrevistas que eu já tive, porque até sendo diretor de criação é um limitador você não falar a língua, né? Porque eu preciso falar com o cliente. Sendo diretor de arte, foda-se se você não fala alemão, você vai ser muito bem-vindo só falando inglês, e até um inglês macarrônico. Como diretor de criação, você no mínimo tem que se defender muito bem em inglês, né? E é que eu sempre explico para a galera, falo, não é um handicap trabalhar em inglês, na verdade é bom, porque para a gente, para os internacionais e a pessoa local, para a gente chegar numa ideia que ambos gostem, tem que ser uma coisa mais universal, tem que ser uma coisa que não vai depender de você conhecer a pegadinha do Faustão, ou os caras conhecerem o background tem que ser uma coisa, uma verdade humana, ao invés de talvez uma jogadinha de um trocadilho aqui, ou uma palavrinha esperta aqui, sabe? Precisa ser uma parada universal que mais pessoas vão entender. Então, o trabalho, ele talvez ele atinja uma gama maior de pessoas. Eu entendo que algumas vezes o trocadilho, ou aquele maneirismo de cada país, ele é importante, às vezes vai resolver o job, mas não é o default e não deveria ser o default hoje em dia, né? O pensamento, ele tem que ser uma coisa que mais pessoas vão ver isso online, né? Hoje em dia nada está tão limitado assim, né? Tudo que você põe na internet não tem país, né? Sim. Então, eu acho que na verdade ajuda a trabalhar em inglês, né? Sim, concordo. Eles podem não gostar muito, muitos alemães não gostam, muitos... porque também nem toda agência que contrata alguém internacional, ela está realmente preparada para ter alguém internacional na equipe. Então, às vezes, você cria um problema no dia a dia e fala, puta, aquele cara que às vezes só fazia tal coisa, agora vai ter que fazer tal coisa e traduzir suas coisas. Normalmente, o cara não vai, talvez, querer ser seu tradutor, né? Dependendo da posição que você está e tal. Ou imagina, sei lá, um redator alemão que o cara estava na maciota ali, aí você vai jogar um brasileiro, um redator brasileiro, que o cara vai ter que ser o tradutor do cara, o cara vai ficar meio puto. Então tem todos esses pormenores, assim, mas desde que todo mundo esteja afim, na verdade, normalmente eu vejo que o trabalho melhora se você tem que trabalhar numa outra língua que todo mundo precisa ter um compromise ali, né? Você tem que... Puta, a gente tem que se entender, esse é o meio do caminho pra gente, sabe? Sim. Acho que trabalhar em inglês ajuda. Sim. E você já respondeu essa próxima pergunta ao longo do nosso papo, tá? Mas só para deixar ela um pouquinho mais direcionado, digamos que abrisse uma vaga agora para trabalhar com você aí na Foundry, o que você buscaria em publicitário brasileiro na hora de chamar ele para trabalhar na gringa? Cara, eu acho que eu buscaria, sei lá, o que eu tento oferecer para os caras quando eu estou procurando um emprego também, né? Claro, dependendo de níveis, isso e tal, mas eu acho que o que as pessoas têm que ter para procurar um emprego na gringa, primeiro é coragem, né? Porque a gente que fez sabe que é bem menos fácil e bem menos glamuroso do que as pessoas acreditam que seja, né? O cara acha que você tá... Eu sempre brinco com a minha esposa, com os amigos aqui, os brasileiros, falando que a galera às vezes acha que você tá ficando rico na Europa e você tá indo de bike, às vezes levando marmita, sabe? Então, tipo, tem a realidade, ou, né, você tá sem nada para fazer porque você tá sem amigos naquela cidade que você acabou de chegar, né? Agora tanto faz porque tá todo mundo preso em casa, né? Mas quando as coisas melhorarem, então acho que a pessoa tem que ter primeiro coragem de se arriscar, né? Tem que estar aberta a arriscar e às vezes dar errado, e também a não ser o que ela às vezes estava esperando e ter que se adaptar, porque não tem muito undo. Você foi para o lugar, você vai ter que se virar ali, e não tem um contato próximo que você vai ligar e pedir pinico, você tem que se virar. Mas, assim, para trabalhar especificamente, eu acho que as pessoas elas têm que ter uma experiência já que justifique a empresa contratar você. Tem muitas pessoas que querem sair, mas às vezes ela não tem o mínimo que a empresa vai ver, porque é um negócio, né? Então, não adianta eu achar, puta, esse cara é do caralho, mas o inglês dele ele não vai conseguir desenrolar depois. Eu vou estar prejudicando o cara se eu chamar o cara.
porque depois o cara não vai conseguir se desenvolver, ele vai se frustrar, às vezes vai querer ir embora, ou o cara não vai render, por mais que o cara seja fudido, o cara às vezes não vai render porque as pessoas não vão entender o que ele tá apresentando, o que ele está oferecendo e vice-versa, né? Então acho que tem que ter um nível mínimo de inglês que você consiga trabalhar em inglês, e você tem que ser honesto consigo mesmo e trabalhar nisso. Não quer dizer sotaque, eu vejo muito erro de brasileiro que a galera tem vergonha do sotaque, né? A gente tem um sotaque muito característico como brasileiro, mas que é uma coisa que normalmente as pessoas acham até bonito, né? E até aquele ditado que diz que a única pessoa que não tem sotaque é a rainha, né? Todo mundo tem sotaque. Então não se preocupem com sotaque, foda-se o sotaque, mas ao mesmo tempo invista minimamente no seu inglês, que você possa trabalhar em inglês, porque percepção é realidade. Então não adianta você tá com um monte de ideia fodida na sua cabeça, se você não conseguir explicar em inglês para outro cara, não vai rolar. É igual você ser um diretor de arte que não consegue materializar aquela imagem do caralho que tá dentro da sua cabeça. Dentro da nossa cabeça é legal, mas a propaganda é a arte de conseguir convencer outra pessoa. Se você não conseguir convencer a pessoa dentro do trabalho, não vai chegar para fora do trabalho. Então eu acho que é isso. Tem diversas formas hoje em dia, né? Com essas aulas online e o caralho. Eu lembro que quando eu vim a primeira vez, como o meu inglês era macarrônico também, o que eu fiz, eu peguei todas as temporadas do Curb Your Enthusiasm, do Larry David, e eu assisti tudo, assim, tudo, e parava para ver, para aprender expressões, para aprender forma de sair de uma conversa ou de falar uma coisa mais coloquial, porque eu sei que os caras não têm roteiro, eles têm só os bullet points do que vai acontecer na cena, e são caras de stand-up improvisando. Então é uma coisa mais solta do que, oh meu Deus, precisamos, sabe, tipo um roteiro escrito, que é com uma pessoa, sei lá, o cara vai aprender português e ele fala, olá Marcelo, como está hoje? Né? Então, para você pegar esse... Mas eu cheguei e depois eu me sentia burro nas reuniões também, porque você queria falar, não conseguia. Mas a minha solução foi pegar os estagiários, que eram um americano, um canadense, e no fim do dia tomar uma breja com os caras, porque aí tá todo mundo tomou uma breja, você tá menos inibido, e você tá conversando, até aquilo virar uma coisa normal. Né? Então, eu acho que seria isso. Coragem de tentar, tá aberto a, às vezes, se frustrar e aprender que as coisas levam tempo. Você não vai chegar na Alemanha ou nos Estados Unidos ou na França e você vai ser o fodão daquele mercado ou naquela agência. Você vai ter que resolver, você vai ter que descobrir como você fala com o cara da net da cidade, você vai ter que descobrir como funciona o sistema de saúde, você vai ter que alugar um apartamento, o vizinho vai ter vazamento na casa do vizinho, você vai ter que desenrolar, você tem, a sua vida já vai te oferecer diversos desafios, né? Então, assim, as coisas levam tempo e então as pessoas precisam investir nisso também, da mesma forma que você demora um tempo para galgar as posições e as coisas tudo no Brasil, fora do Brasil é isso, mais todo o aspecto da sua vida social começou do zero, né? Então, paciência e um trabalho legal, que acho que a maioria dos brasileiros já tem um trabalho muito legal, tanto é que a gente está em tudo quanto é país, todo lugar que você vai ou procura ou fala tem um brasileiro, né? A gente vê isso em festival, em júri, em tudo, tem brasileiro em todo lugar que você não imagina tem um brasileiro. Toda vez que alguém fala de brasileiro, eu brinco com os caras que falam, vocês estão preocupados com ou etnia X ou Y, dependendo do país, tem o preconceito com tal etnia, né? Então falar, vocês estão preocupados com tal cara e a gente está entrando sambando aqui, vocês nem estão percebendo. Todo lugar tá cheio de brasileiro e mandando bem pra caralho, a galera gosta, é um profissional confiável, um profissional muito bem visto, todas as máximas brasileiras que a galera gosta de falar, o brasileiro é preguiçoso, não sei o que, é o oposto, cara, na realidade, você sabe disso, a galera vê o brasileiro como um puta profissional de valor, assim, que é um cara que entrega, trabalha pra caralho, é responsável. Então, assim, a gente é bem visto, é só precisa se planejar e procurar um emprego de acordo com o seu nível também e, às vezes, tá aberto a procurar em outros lugares. Não quer dizer que você vai para, sei lá, uma cidadezinha pequena e você vai ficar lá para sempre. Às vezes é a porta de entrada naquele país. Né? Então, a pessoa tem que também saber manejar expectativa versus realidade. Né? Com certeza. Gustavo, sensacional, cara. Muito, muito obrigado pelo papo aí. Estamos facilmente, teve umas pausinhas, mas facilmente há mais de 1h30 conversando aqui. E, cara,
Que legal conhecer um pouco mais da tua história, tal, seus perrengues, sua visão. E, de novo, só te agradecer de novo pelo papo e tenho certeza que para o pessoal que assistir vai ser tão inspirador quanto foi para mim. Então, só te agradecer de novo. Muito, muito obrigado pelo seu tempo aí, cara. Pô, Marcelão, obrigado de novo a oportunidade e parabéns pelo trampo. Espero que o canal cresça pra caralho, porque eu acho que a gente tá falando no começo para dar um full circle, né? Eu acho que é um serviço de utilidade pública hoje em dia, né? Eu falo demais e talvez eu tenha ganho até do GAT. Sim. Boa. Valeu, Gustavo. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa com o Gustavo, tanto quanto eu gostei. E lembrando vocês que tem vídeo novo aqui no canal toda segunda e sexta-feira com dicas para você descolar seu trabalho na gringa. Então, se esse é seu sonho, não dá bobeira, já clica na bolinha desse lado aqui para se inscrever e receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E já aproveita e clica no card desse lado aqui para ver outra entrevista que já rolou aqui no canal. Valeu!